Olá, alunos e alunas, estamos de volta aí para fazer a nossa correção das nossas atividades de hoje, né? Então, a gente está conversando aí com alguns polos, né? Mas parece que a maioria deles está com problema de conexão. Isso, professor. Né? Mas mesmo assim, né? Vamos compartilhar, né? Os que conseguiram enviar. E por favor, não deixe de tentar, né, enviar a resposta de vocês para que a gente possa compartilhar aqui, né, com todos, né, e estreitar esses nossos espaços, né, entre Espigão, Porto Velho, né, São Gabriel, São Francisco do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Buriti, Ouro Preto está também, Ouro Preto e Alta Floresta. E outros mais, né, que não foram, né. Sem contar, não podíamos deixar Porto Velho Zona Norte e Porto Velho Centro, estão também conectados. Então vamos postar as respostas. Vamos interagir, vamos entrar nesse espaço, né, professor? Vamos, agora é a vez de vocês, né? Venham para o nosso espaço. Vir para o nosso espaço. Então, para começar nosso discursivo aí agora sobre a questão das nossas atividades, né? Vamos para a questão número 1, que é o seguinte: a atividade ambiental, ou seja, o conforto das pessoas na atividade de ensino, é importante. Pensando nisso, as soluções tecnológicas ou arquitetônicas utilizadas em sua instituição, elas são eficazes? Explique, né? Então, quais, por exemplo, são as soluções tecnológicas, né, para melhorar essa condição ambiental dentro do ensino, né? A iluminação é uma solução tecnológica, né? O ar-condicionado é uma solução tecnológica. A arquitetônica, quais são as soluções arquitetônicas? Por exemplo, uma fachada orientada, né, orientada para sul, por exemplo, de modo que não pegue insolação direta, né, orientada para norte, a modo que, né, o ciclo, né, do sol, né, não impeça, né, não ofusque, né, a atividade de ensino. Por exemplo, janelas suficientemente, né, proporcionais para que promovam a ventilação, né, do ambiente, promovam a iluminação do ambiente. Isso são soluções arquitetônicas. Então, pensando desse tipo de soluções, ela é adequada, né? Ela é adequada. Por que ela não é adequada? Então, uma janela não é adequada porque não tem o tamanho suficiente, está quebrada. Se está quebrada, a gente já sabe, né, que essa percepção pode ser útil, né, para o quê? Promover a manutenção dela. Porque a gente entende que a atividade fim da edificação escolar, que é a atividade, né, de sala de aula, ela é prejudicada por um elemento como esse, defeituoso. Então, e aí, o que nossos colegas aí... Professor, aqui nós temos de Espigão do Oeste, o Paulo e o Jorge, ambos lá de Espigão. Parabéns a eles que sempre participam, né? Um nosso abraço, Paulo e o Jorge. Na questão número 1, ele diz o seguinte: em partes, o prédio sim, e as salas são todas adaptadas, mas a tecnologia ainda está muito devagar. Exemplo, os quadros ainda são dos séculos passados. Poxa, professor, que pena, né? É interessante essa questão do quadro, porque você já parou para pensar o quanto que o quadro mudou de acordo, né, com os anos, né? Eu lembro da época que, né, né, que assim, pode-se dizer que não sou tão velho assim, né, mas já colocando desse jeito, eu cheguei a ver na sala de aula, por exemplo, quadros de giz. Quadros de giz. Depois, né... Que era em cimento mesmo, né, professor? Exatamente, aquele quadro verde, né? Aquela poeirama toda, né? Então esse quadro aí eu tive o convívio, né, com esse tipo de quadro. Depois a gente passou para o quadro branco, né, com aquelas canetas. E agora, olhem só, né, aonde que a gente chegou. A tecnologia. A tecnologia chegou, que é o quadro digital, né? Ou seja, a gente teve uma evolução aí num equipamento, né, num agente, né, de imobiliário, né, para atividade de ensino, que evoluiu de acordo com o tempo, né? Sim. O Jorge também postou o seguinte na questão número 1. Sim,
traz mais conforto, comodidade e visibilidade. Proporcionando visibilidade, proporcionando melhor concentração e assim, melhora o rendimento na aprendizagem e melhora o nosso senso crítico. O Paulo é de Espigão do Oeste, né? O Paulo e o Jorge. É de Espigão? De Espigão. Então, a gente já consegue, né, pela fala dos nossos colegas aí, saber que o ambiente escolar é atrativo. Eu até fiquei curioso para conhecer, né, sim. O quanto que é adaptado, o quanto que foi colocado em pauta a preocupação, né, dos usuários nesse ambiente. Né, então a gente vê, né, que os próprios usuários percebem essa adaptação. Sim. Temos mais algumas? Não, da questão 1 ainda não. Ainda não. Nós estamos com dificuldade mesmo, professor. Por enquanto, só Espigão, gente, desculpe expor, mas até o momento só recebemos de Espigão, nenhum outro município ainda. Nenhum outro polo, na verdade. Vamos fazer assim, vamos continuar para a questão número 2, assim damos tempo para os nossos colegas compartilharem, né? Perfeito. Então vamos lá, ó. Questão número 2, existem qualidades essenciais no que se refere à qualidade na prática de atividades escolares. 4 deles são mais importantes. Quais são? Né? Quais são os principais aspectos na prática da atividade escolar? Lembra quando a gente falou dos agentes, né? Dos agentes escolares, do edifício, né? Do ambiente físico, né, do resgate à memória e também, né, a questão do uso, né, como que esses itens, né, se relacionam, né, como que eles acontecem. A gente vai ver aqui nos próximos slides, né, como que a gente pode responder essa questão. Né? E a questão número 3, qual é o maior embate entre os arquitetos e os pedagogos? Isso aqui é uma grande incógnita, né? Até agora de pouco mesmo, uma colega nossa veio nos perguntar, né, como é que funciona, né, qual é essa diferença. Será que o arquiteto não pensa como o pedagogo vai agir, como ele vai trabalhar? Engraçado, né, o professor Luiz Carlos, como é que funciona nessas inter-relações, né? Exatamente, porque naquele momento específico, logo que você está executando a atividade ou desempenhando o teu serviço, no caso, você acaba quase que esquecendo momentaneamente do todo. E você concentra no teu lado, no teu, vamos dizer assim, no teu métier, o que lhe compete diretamente. Então, essa questão de pensar, de interagir, passa a ser até quase que conflitante, que ele não levou em consideração o que o outro determinou, ou vice-versa, né, professor? Ou não pensou adequadamente, um não pensou adequadamente que o outro precisava fazer, e o outro exatamente não levou em consideração que tinha um recurso que poderia até melhor facilitar para ele, no caso, né? Exatamente. Eu acho engraçado que esse tipo de questão nos remete até para um ditado popular, né? Nunca a gente consegue agradar gregos e troianos, né? Então o que acontece? Por mais que o arquiteto, né, se debruce, né, numa pesquisa, numa conversa com os usuários, nem sempre todos os aspectos vão ser pensados na hora, né, de executar o ambiente. Porque existem muitas variáveis que influenciam entre um e outro ambiente. Então, por exemplo, né, por mais que em determinado momento, né, eu encontre uma dimensão adequada para uma área de depósito, à medida, por exemplo, que essa escola aumenta, ou quando existe uma demanda específica para um determinado equipamento, né, esse depósito pode parecer insuficiente, pode parecer que o arquiteto não pensou naquela condição. Sim. Mas o que acontece? Que na hora de fazer um projeto a gente não pode deixar espaço sobrando. A gente não pode pensar na sobra. A gente tem que pensar no que foi planejado. Então a gente planeja a quantidade de salas de aula que foram requisitadas pela demanda. A gente pensa na quantidade de quadras, né? Quem não queria ter, por exemplo, 2, 3 quadras poliesportivas dentro de uma escola, né, para fazer jogos ou outras atividades. Todo mundo gostaria, né, de ter esses equipamentos. Ou, por exemplo, ter uma quadra poliesportiva, uma piscina
olímpica, uma piscina infantil, né? Mas todo esse dimensionamento, ele é preocupado, né, em cima de questões superiores, né? Questões imposta pelos ministérios, pela legislação federal, municipal, estadual. Então Sim. tudo isso aí se interrelaciona. E aí, digamos assim, o pedagogo, que é um usuário específico, assim como um técnico de manutenção. Então, assim, como que o arquiteto não pensou que eu tinha que colocar uma furadeira aqui? Como que o arquiteto pensou que eu não ia precisar fazer um depósito aqui nesse determinado ambiente? Entenderam como que é a questão? Sim. Um pensamento global nunca vai ser, né, tão, digamos assim, destrinchado, né, tão específico quanto o próprio usuário. Então sempre algumas coisas, né, passam despercebidos, mas o que é essencial, né, é computado na hora de fazer esse projeto. E aí, estão postando. Que bom, então o pessoal está conseguindo interagir agora. Na questão número 2, professor, o Paulo, eu não entendi bem aqui, mas ele dá uma condição de seguinte: o Paulo escreve biblioteca, laboratório, sala de arte, trabalhos manuais, ginásio e quadra de esporte. Eu acho que estava mais ligado... Questão número 2? Na questão, ele botou como 2 aqui. O Paulo, ou seria a posição dele... Porque na primeira questão ele falou: em Pares o prédio sim, as salas são todas adaptadas, mas a tecnologia, né, tinha defasada. E depois ele acrescenta como biblioteca e tal. Agora o Jorge em Espigão ele diz o seguinte, no segundo questão, ele diz instituições físicas, que são as estruturas em gerais, agentes escolares, os professores, vigias, relatores e técnicos, atratividades espaciais, que são as pinturas, paisagismo. E continuação da resposta diz o seguinte: o resgate da memória, o nome da escola, o modelo, a fachada, assim por diante. Exatamente, esse é o Jorge de Espigão. O Jorge de Espigão foi perfeito, né? Vamos esperar até, inclusive, a resposta dos nossos outros colegas, mas ele percebeu exatamente quais são os 4 vetores mais importantes, né? Na qualidade, né? Na prática da atividade escolar. Então tá aqui: instalações físicas, agentes escolares, né, instalações físicas, agentes escolares, atratividade espacial e resgate na memória. Já pararam para pensar como os 2 primeiros, né, são itens, né, que relacionam usuário e equipamento, né, ou edificação em si. E os 2 últimos é como esse usuário vê, né, ou utiliza, né, essa instalação física. Então, assim, a instalação física é indispensável na qualidade prática de ensino, ou seja, se você tiver uma sala de aula sem telhado, como é que você vai ter qualidade na sua atividade? Sim. Por exemplo, se você tiver por exemplo, lá na Copa, né, você tem um vazamento de gás, o que acontece? Você não vai poder fazer a sua atividade. Né? Por quê? Sim. Porque está com vazamento de gás, está com a condição física, né, que não é própria, né? Ou uma goteira, por exemplo, onde você está com uma condição física que não é própria para o quê? Para a atividade que ali vai ser empregada. Bem como o quê? Os agentes escolares são essenciais. Uma escola, ela não vive com robôs. É verdade. Né? Ela vive com pessoas. E essas pessoas é que fazem a máquina andar. Né, que nem o professor colocou a questão do Henry Ford, né, que é um grande empresário, né, americano na área de automóveis, né, quem fundou a Ford, né, ele pensava que a parte mais importante da fábrica dele eram os próprios funcionários. E os outros 2 últimos, que é o quê? A atratividade espacial, que ela é determinada como essa instalação física está adequada. Né, como ela está pintada, como ela está arborizada, como ela está, né, decorada, né, tudo isso promove a atratividade. E o resgate da memória, né, é aquela lembrança da escola, né, aquela figura de conhecimento, né, que a gente vê quando a gente observa a escola. Perfeito. Tem mais algumas respostas. Vamos lá então. Vamos?
Zona Norte, o Osimar diz o seguinte: ambiente com instalações físicas específicas, exemplo, uma escola infantil deve ter suas cadeiras e mesas em tamanhos pequenos para melhor acomodação das crianças. B, os banheiros devem ser adaptados para que elas possam ter acesso com segurança. O refeitório, um outro item, deve também ser adaptado para que elas possam usufruir melhor. Ou seja, pensando nesse contexto, né? Temos mais aqui ainda, que vem na questão número 2. Não. Só a Vilma, condições ambientais e iluminação. A Vilma também coloca condições ambientais e iluminação. E lá de Espigão, a Vilma participando conosco também. Na questão número 2 ela fala condições ambientais, iluminação, ventilação e poluição sonora. Para que haja qualidade no aprendizado, essas condições no ambiente devem funcionar perfeitamente. Seria isso, professor? É um pouco diferente, né? Diferente, né? É um pouco diferente, né? Porque isso aí são outros 3 aspectos que também são essenciais. Mas vocês podem perceber que eles acabam entrando dentro desses outros 4. Sim. Porque, por exemplo, uma boa qualidade sonora depende de instalações físicas, bem como também depende de quê? De agentes escolares. Perfeito. Né? Por quê? Se o agente escolar, vamos supor, um técnico de manutenção, né, vai furar uma parede, né, uma parede do lado de uma sala de aula, ele não vai estar causando uma poluição sonora dentro daquela sala de aula. Vocês viram então como um agente, né, foi um causador, né, de uma poluição sonora, bem como as instalações físicas, por exemplo, influenciam na iluminação adequada, né, na ventilação adequada desse ambiente. A Márcia, a Márcia Aparecida, aqui do Porto Velho Centro, ela diz o seguinte na questão número 2: ambientes com instalações físicas específicas, relações diretas e interpessoais entre os agentes escolares, perfeito, atratividade do espaço e edificações escolares são essenciais para o bom funcionamento da unidade escolar. Exatamente, ela colocou, né, os quatro aspectos principais, né, que é exatamente, né, a nossa questão. É interessante essa questão da inter-relação. Já pensou que os agentes eles são um vetor tão importante que ele, se correlacionam entre si, agente com agente, né, um professor e um profissional da administração, assim como esse professor também interage com os ambientes Sim. físicos, né? Ou seja, ele é o principal vetor. Você já parou para pensar qual que é a preocupação que tem que ter com esse usuário? Sim. Né? Porque ele é o principal vetor de comunicação, principal vetor crítico, né, desse ambiente. Perfeito. O Osimar também, na questão número 2, o Osimar é aqui do Porto Velho, o Osimar é do Zona Norte. Ele diz o seguinte, segundo ponto, na questão 2, as relações interpessoais entre os agentes escolares, uma escola onde seus agentes praticam uma boa relação de convívio, isso reflete de forma positiva e educativa para um ambiente salutar e agradável. Perfeito. Perfeito. Muito bom, muito bem colocado. Acabou de fazer um link ali, né? Quanto ao que eu acabei de falar, que a gente se correlaciona tanto quanto a eles, né? Sim. Quanto ao aspecto físico. Isso gera o quê? Atratividade espacial. Sim. Né? Isso gera atratividade, né? Um ambiente, né, onde as pessoas são comunicativas, ou se não onde as pessoas brigam, por exemplo, né, vão concluir ali se o ambiente é agradável ou não. O professor tem aqui do Osimar, ele também fala na questão número 2. Já falamos da questão número 2 do Osimar aqui. Tem algumas outras questões, as pessoas falaram também da questão número 1. Posso retomar um pouquinho? Pode sim, vamos lá retomar. Falar aqui o pessoal. Então vamos ao seguinte. A aluna Valda, lá daqui do Porto Velho Centro, diz o seguinte na questão número 1. São eficazes sim, pois concorrem para o sucesso do trabalho pedagógico. Nós referimos à organização do espaço, dos meios físicos, equipamentos e mobílias nos recintos escolares e nas áreas abertas. Então, o Ouro Preto, na questão número 1, ele diz o seguinte também. Na questão... Calma. A tecnologia... No ambiente escola, que é a nossa realidade, reconhecemos que uma boa arquitetura reflete no desempenho escolar do aluno.
Há crianças que não conseguem escutar o professor na sala de aula e aprendem mal ou aprendem errado. Outras passam calor ou frio no ambiente de trabalho. Tudo isso vai influenciar o aprendizado e aí se prejudica a educação daquela criança. Aqui, agora que depois vê na Vilma, na questão número 1 também ainda. Só um parênteses. Sim, pode aí. Ser, professor. Então a questão, olha, vocês estão vendo como a preocupação do profissional quanto a, né, a percepção ambiental do aluno, né? Se o ambiente está muito frio, a gente precisa de um aquecedor. Se o ambiente está muito quente, a gente precisa de um ar-condicionado. E que funcione, né? Exato. A Regina, lá em Espigão, diz o seguinte, na questão número 1. São eficazes, pois melhoram as condições dos ambientes de trabalho. Isso traz conforto para a instituição escolar e para os educandos, proporcionando um aprendizado e conhecimento mais eficazes. Então você vê que a gente vê assim, realmente essa questão do conforto, de você interferindo realmente no resultado, né, professor? Agora, questão número 1, acho que falamos. Aqui no Ouro Preto diz na questão número 1 também o seguinte, no ambiente escola, que é a nossa realidade, reconhecemos que não, já falou. A criança que não consegue estudar o professor na sala de aula, aprende mal, aprende errado, perfeito. Agora temos aqui algumas questões, já 3, alguns já se posicionaram na questão número 3. Então vamos lá para a questão número 3. Posso falar ou você vai falar o... Vamos lá, então a questão número 3 é o quê? É aquela questão, né, chave entre o usuário, né, que nesse caso aqui foi representado pelo pedagogo, né, e o próprio arquiteto, né, qual que é o principal embate entre esses dois profissionais nesse caso? O Paulo de Espigão diz o seguinte, muito inteligente, assim, eu gostei, né? Todas são oportunas. Eu acho que são muito parecidos, pois o arquiteto constrói edifícios e está sempre evoluindo. E o pedagogo também constrói caráter cidadão, indivíduos inteligentes, mas também está sempre evoluindo. Um exemplo é o ensino à distância. Então ele mostrou aqui não o conflito, mas algo assim que está alicerçando um apoiando o outro, né? Exatamente, esse é o Paulo de Espigão. Paulo de Espigão, muito, né, parabéns aí pela colocação, que tá? Teve um olhar. O olhar entre o quê? Um moldando o caráter e o outro moldando o quê? O edifício. Né? Então, assim, a finalidade, o meio-fim de cada profissional é diferente, mas o espaço em que eles trabalham é o mesmo. Então, vocês observaram a inter-relação entre os dois e como cada um percebe intimamente o espaço de forma diferente? Perfeito. O Zona Norte, aqui a Marileia, diz o seguinte, o arquiteto cria e promove ambientes facilitando o desenvolvimento do trabalho no espaço escolar. Já o educador não tem um olhar técnico em relação ao espaço escolar. Eu acho que ele olha mais ao conteúdo, seria essa a proposta, né, professor? Ele entende mais como o uso propriamente dito, e não como esse espaço, apesar de ter essa visão holística, né, de entender o espaço propriamente dito, né, ele não tem essa questão de perceber como os equipamentos, né, como a infraestrutura é importante. Né? Já o pedagogo não, né? Ele tem essa preocupação em moldar o caráter e como esse espaço vai influenciar nessa atividade dele. Sim. O Jorge lá em Espigão diz na questão 3 também o seguinte, o arquiteto constrói construções físicas com modelos arquitetônicos diferentes. Professores criam caráter e formam cidadãos para a vida com o princípio no senso comum. Exatamente, né? É lógico que digamos assim, se hoje a gente tivesse oportunidade de ter um pedagogo assim para colocar a opinião dele, é lógico que, né, ele remeteria à questão da formação do caráter, né? Mas ele usa um espaço específico para poder fazer essa atividade dele. Sim. E esse espaço é feito pelo arquiteto. E a preocupação dele é que essa atividade ocorra com qualidade. Sim. Com iluminação adequada, com ventilação adequada, né, e com o isolamento acústico adequado. Professor, é o que temos hoje aqui. Eu sei que faltei algum, mas eu tentei... Não, pera um pouquinho.
Não, falamos, conseguimos varrer todas elas. Então, colocamos assim, ó, o processo é entendido de formas diferentes, ou seja, pelo arquiteto e pelo pedagogo, né? Então, um promove a compreensão de um todo, como as suas funções de edifício, e o outro se concentra na atividade propriamente dita entre aluno e professor. O ensino, né? O caráter, né? A transformar uma criança em um adulto. Perfeito, professor. Professor, algo assim que nós comentávamos há pouco, da importância desse espaço, dessas reflexões de hoje, porque a gente remonta à nossa história, né? Então, na nossa história, a gente vê o que é que nos marcou de fato. Quer dizer, aquele ambiente, o quão importante ele é. Eu até me permite contar a minha experiência com o meu primeiro contato com a universidade, assim, quando eu a vi de longe, de fora. Com certeza, professor. Quando eu fui fazer o meu vestibular, eu fui para Curitiba, então era um sonho meu estudar naquela faculdade. Mas quando eu entro naquele prédio clássico, que é um monumento, que lá parece um palácio, então é uma arquitetura, mas aquilo, quando eu chego perto, diante daquele edifício, ele era muito alto, grande, aquilo para mim me veio um desejo de conquistar aquele espaço, hoje traduzindo assim, de entrar ali, de escalar aquilo, transpor aqueles muros. Então, e aquilo marcou até hoje. Todas as vezes que eu vou a Curitiba, eu faço questão de ir até lá diante daquele prédio, porque ali eu vejo assim, valeu a pena sonhar. E que os sonhos foram realizados. Não estudei lá, mas, no entanto, eu transpus o muro que separava do aprendizado, né? Então, acho que marca a gente de uma maneira assim, um monumento, um prédio. Então, nossas escolas serem preservadas, porque ela transcende a história, né, professor? Exatamente. Inclusive, a gente na arquitetura, né, de edifício escolar, antigamente foi muito utilizada as arquiteturas clássicas, os ornamentos, né, clássicos, porque eles trazem a ideia, né, justamente isso de magnitude, de amplitude. Sim. E de como eles associam que a cultura histórica, né, do desenvolvimento do ensino, da ciência, né, à cultura grega e romana, né, que foram os alicerces aí para as novas tecnologias, novas ciências que hoje a gente vê aí no nosso mundo dia de hoje. Então, né, assim, né, na cidade de vocês podem observar, né, o quanto que já desejou ou deseja, né, uma instituição de ensino, tanto pelo nome quanto pelas, né, suas instalações físicas. Bom, pessoal, por hoje é só. Né, eu gostaria de mandar um abraço para todos aí que participaram, né, aqueles que não participaram, né, e até logo para vocês. E reforçando, gente, pratiquem, vejam, pratiquem, as atividades estão propostas na apostila, fixem o conhecimento. Nosso abraço.